Olá, eu sou Fábio Levi Siqueira e eu vou apresentar nessa aula o conceitos de teste de software na disciplina de gerência e qualidade de software. Então, o que é teste? A gente já viu que teste é uma das formas de fazer verificação e validação. Não é a única, mas é uma forma bastante importante de fazer verificação e validação. Mas o que é teste? Teste é garantir que um software não tem defeito? Em geral, o pessoal pensa nisso, fala, puxa, eu vou testar para garantir que não tem defeito. Mas você não consegue garantir. Você vai ver na aula de hoje que a gente não consegue ter essa certeza. Então, o que é teste? O que é testar? Testar, na verdade, é você executar o software à procura de defeitos. Então, o objetivo é encontrar defeito. Não necessariamente a gente vai encontrar todos. Idealmente, a gente adoraria encontrar todos, mas nem sempre a gente consegue. Nem sempre não, dificilmente a gente vai conseguir. Então, a gente tem que executar para tentar encontrar a maioria deles, ou os mais importantes, pelo menos. Então, um detalhe interessante sobre teste é que se um software passou pelos testes que a gente fez, não significa que o software não tem defeito. Isso daí pode significar que a gente não testou direito, ou não testou o suficiente. Se a gente testar mais, ou fizer mais testes, talvez a gente encontre mais defeito. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter com o teste. Ele não está garantindo nada, ele não está garantindo que a gente não tem defeito. Então, por que não se testa tudo? Então, vamos pegar como exemplo esse método aqui que calcula o preço de produtos em uma loja. É um método simples, não tem nada de muito especial. Ele recebe 3 parâmetros, o preço, a margem e uma informação se é à vista ou não é à vista. E ele tem que retornar um double. Não tem nada demais. Mas quantas opções de entrada a gente tem nesse método? Então, um double, considerando que um double trabalha com 64 bits, a gente tem 2 doubles, então quantas opções a gente tem para cada double? Para esse double, tem 2 elevado a 64. Para esse daqui, 2 elevado a 64 opções também de entrada. E aqui mais 2 opções. Então, quantas opções de entrada a gente vai ter? 2 elevado a 64 vezes 2 elevado a 64 vezes 2. Que no final das contas é 2 elevado a 129. Colocando na base de 10, dá 6,8 vezes 10 a 38. Bom, é um número grande. 10 a 38 é um número aparentemente bastante grande, mas o que significa isso? O computador de hoje é bastante rápido. Vamos pegar um computador atual. Vamos pegar um Core 7, um i7, que tem 49.360 milhões de instruções por segundo. É muita instrução por segundo que ele executa. Então, no final das contas, é 49 vezes 10 a nona. Se a gente fizer a divisão, e vamos simplificar um pouquinho, vamos considerar que a gente consegue fazer um teste por instrução, que não é uma coisa muito razoável. Em geral, quando a gente for executar um teste, a gente vai ter que executar várias instruções. Mas vamos considerar que a gente consegue fazer uma instrução, um teste em uma instrução. Então, se cada teste fosse executado em uma instrução, a gente demoraria 1,3 vezes 10 a 28 segundos, que parece que é muito tempo. Só para vocês terem uma noção, o universo tem só 10 elevado a 17 segundos. Ou seja, para testar esse método, todas as opções desse método aqui, a gente demoraria mais tempo do que o universo tem de vida. Esse método só. Imagine um software completo que tem um monte de método. Não daria. Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente precisa fazer é escolher quais testes executar. Quais são os testes mais interessantes, com mais chance de encontrar defeito. Porque não dá para testar tudo. A gente tem que escolher os testes. Então, o que a gente vai ter que trabalhar é com algumas técnicas de teste. As técnicas vão diminuir a quantidade de testes que a gente faz e essas técnicas vão ajudar a gente a escolher os melhores casos de teste que têm mais chance de encontrar defeito. Claro que pode ter um defeito em alguma outra situação, mas a gente está tentando escolher os melhores casos. E existem 2 técnicas principais. É a técnica estrutural, caixa branca. Então, a gente considera a estrutura do que a gente está testando. E tem a técnica comportamental ou caixa preta. Vamos ver cada uma dessas técnicas. O teste funcional caixa preta, a ideia dele é que você vai considerar o que você está testando como uma caixa preta, como algo que eu não consigo ver a partir de dentro. Então, eu só vejo a parte externa.
E no nosso caso aqui, o que importa na parte externa é entrada e saída. Então, qual que é o comportamento disso daqui que a gente está testando? A partir dessa entrada, a partir dessa saída, bom, a partir dessa entrada ele deu a saída adequada ou não deu? Então, com isso a gente testa o comportamento. E quando a gente trabalha com software, a ideia é que esse comportamento vai estar especificado. Então, a gente vai ter uma especificação e o teste vai analisar se está atendendo ou não a especificação. Se isso que a gente está testando, esse módulo que a gente está testando, atende ou não a especificação. Existem várias técnicas para a gente fazer teste de caixa preta. Então, existe a técnica de partição equivalente, valores limite, tabela de decisão, grafo de causa e efeito. Existem várias formas de a gente fazer isso. Nessa aula, eu vou focar em duas, partição equivalente e valores limite. Então, qual que é a ideia da partição equivalente? Partição equivalente, a gente considera o nosso conjunto de entrada em classe de equivalência. O que é essa classe de equivalência? Significa que, dentro daquele conjunto de valores de entrada, a gente considera que qualquer valor nesse conjunto vai ter um comportamento igual, vai ter um comportamento semelhante o suficiente. Então, se a gente testar um desses valores que está nessa classe, teoricamente a gente já testou todos eles, porque o comportamento vai ser semelhante. Então, o interessante dessa técnica é que a gente, dividindo em grupos, a gente não vai testar tudo, a gente só vai testar esses grupos, valores específicos dentro desse grupo. Então, para fazer isso daqui, tem um trabalho que é decidir quais são as classes de equivalência. Como que eu decido isso? A forma de decidir é você considerar as condições de entrada. Então, você vai ter que olhar a especificação, não tem jeito. Você olha a especificação do que você vai testar e analisa a entrada. Será que dá para agrupar essa entrada em alguns conjuntos? Então, tem condições entradas nesses grupos? Como que você faz isso? Lê a especificação, vê as entradas na especificação e você pode considerar sempre os valores válidos e inválidos. Então, por exemplo, se você tiver como entrada uma fila, você pode analisar, puxa, quais são as condições de entrada interessantes? Ah, puxa, a fila está cheia, a fila está vazia, a fila está com valor. E dependendo do caso, você pode até ter condições específicas. Poxa, para esse caso aqui é importante analisar se a fila está com todos os valores iguais, por exemplo. Então, vamos pegar de novo como exemplo o fantástico método que tem 3 parâmetros, calcula o preço de um produto. Então, aqui tem especificação, uma descriçãozinha breve da especificação. Esse método calcula o preço a ser cobrado por um produto ao considerar o preço real, a margem de lucro, que vai ser entre 0 e 1, e um desconto para pagamentos à vista, que o desconto vai ser de 5%. Então, eu tenho esses 3 parâmetros e eu tenho essa especificação de como ele tem que funcionar, o método. Então, quais são os conjuntos, quais são as entradas possíveis que a gente tem? Aqui não tem muita variação, né? O preço não tem classes muito diferentes do preço. O que a gente tem é preço válido e preço inválido. A margem também não tem muita variação. Que você vai ter a margem de lucro, ela vai ser entre 0 a 1. Então, a gente tem o valor válido, que é entre 0 a 1, e tem os inválidos, que é negativo, menor que 0, e os positivos maiores que 1. E, bom, booleano não tem muita opção. É verdadeiro ou falso, ponto final. Então, no final das contas, o que a gente vai ter são essas opções aqui. Então, o preço válido ou inválido e a margem válida e os casos de inválido e se é à vista, sim ou não, é tudo válido. Não tem outra opção aqui para o booleano. Então, aqui a gente tem as nossas partições. Então, como que a gente trabalha com isso? Como que a gente cria testes a partir disso daqui? O que a gente vai ter que fazer é considerar as classes válidas e as classes inválidas. No caso das classes válidas, a gente agrupa o máximo possível de classes válidas. Então, se acontecer qualquer defeito, a gente consegue descobrir, falhou algum valor ali válido, deu algum problema, a gente descobre depois. E no caso das classes inválidas, o que a gente faz é fazer uma classe inválida separada. A gente testa cada classe inválida separadamente. Por que isso? Porque a classe inválida, quando você tem uma classe inválida, um defeito, um valor inválido, ele pode gerar um comportamento estranho, pode gerar um resultado estranho que um outro valor inválido pode até compensar. Então você acaba tendo pode ter uma forma de compensação e o resultado pode até sair correto. Mas na verdade, se você testasse só um valor inválido,
o resultado estaria incorreto. Então, para evitar essa compensação, a gente faz com que as classes inválidas a gente teste uma classe por vez. Então, como testar usando as classes válidas e inválidas? Vamos pegar um exemplo. Então, no nosso método que calcula o preço, a gente tem essas classes. Eu já numerei as classes, então o preço aqui tem o valor, o preço maior que 0 é a classe 1, margem entre 0 e 1 é o 3, e a vista, sim ou não. O sim é o 6, a opção 7 é a classe 7. E tem as classes de inválido, menor ou igual a 0 é classe 2, e menor que 0 é 4, e maior que 1 é 5. Então, a gente vai agrupar o máximo de classes válidas no teste. Então, a gente vai usar a classe 1, 3 e 6 para fazer um teste. Outra classe válida é 1, 3 e 7. Então, vamos testar também com 1, 3 e 7. E as inválidas, a gente não pode agrupar várias. A gente vai colocar uma classe inválida por vez. Então, a gente vai ter o 2, por exemplo, 2, 3 e 6. E por aí vai. Então, a gente já testou 2, então agora a gente testou 1, 4 e 7, por exemplo. E a gente vai ter cada uma das classes. Então, ao definir isso daqui, claro que a gente vai ter que definir valores também. Então, o 1, o que significa maior que 0? Então, vamos ter que pegar um valor maior que 0. Por exemplo, 10. 3. Então, o 3 é entre 0 e 1. Pegamos algum valor entre 0 e 1, sei lá, meio. E aqui o 6 é sim. Então, tá bom, vamos fazer isso. Então, você vai ter que colocar um valor para cada uma dessas classes aqui. Então, aqui está uma tabela com os valores colocados. E a gente tem 5 casos de teste a executar. Outra técnica que a gente usa, uma outra técnica de teste caixa preta, é os valores limite. A verdade é que essa técnica é usada junto com a técnica de partição equivalente. Então, a ideia dela é que a maioria dos defeitos está nas fronteiras. Então, em geral, o desenvolvedor sempre esquece do menor ou igual, esquece do igual, e ele esquece de algum valor que está na fronteira. Então, a ideia é testar essas fronteiras. Então, as fronteiras, claro, podem ser menor ou maior, é o limite inferior ou superior dos valores. E isso daí a gente considera para a entrada e para a saída também, idealmente. Então, pegando o exemplo que a gente tinha colocado, do método para calcular o preço, aqui eu não coloquei fronteira, eu peguei valores quaisquer. Então, o preço, caso o teste 1, é classe 1, 3 e 6. O 1 é maior que 0. Então, vamos tentar considerar a fronteira. Qual que seria a fronteira? É um valor próximo de 0. 0 não é válido porque, na verdade, é maior que 0, não é maior ou igual. Então, a gente tem que pegar um valor, por exemplo, 0,1. A margem. Então, no caso 3, a margem está entre 0 e 1. Então, a gente pode pegar de novo a fronteira. Podemos pegar a fronteira inferior, por exemplo, 0. E testar. Então, isso você faz para todos os casos de teste. Às vezes, você pode criar mais de um teste para um determinado caso, para você testar mais fronteiras, se você achar isso apropriado. Então, aqui nesse segundo teste, a gente vai variar também. Em vez de pegar de novo 0,1, a gente pode pegar um outro valor que seja da fronteira interessante. A gente poderia até pegar um valor, um limite superior. Vou pegar um número grande, muito grande de preço. Qual que seria o limite de preço de um produto de uma loja? A gente pode considerar esse limite. E na margem, a gente poderia considerar, em vez de 0, aí considera o limite superior aqui, 1. E faz isso para todos os casos. Qual que é a ideia da outra técnica de teste? Teste caixa branca ou estrutural. A ideia é que a gente sabe a estrutura interna, então não é uma caixa preta, na verdade é uma caixa transparente. A gente enxerga dentro do módulo que a gente está testando. Então você consegue ver a parte interna, você consegue ver os caminhos, então você vai testar considerando esses caminhos que o seu módulo tem. Então, não é entrada e saída, pura e simplesmente. É a estrutura interna, os caminhos que aquilo tem. Um problema que a gente tem em fazer teste caixa branca é que se você tiver um laço, você pode ter um número muito grande de caminho. Então, imagine que você tem um while
x maior do que x maior que zero. Você pode ter várias opções de caminho. Você pode entrar uma vez só nesse laço, executar uma vez só. Você pode entrar com x 10, aí você vai executar 10 vezes, entrar com x 20, com x 30, e aí você pode executar 10, 20, 30, 40, 50 vezes os caminhos internos. Então você tem caminho demais. Por causa disso, para limitar, a ideia das técnicas de teste é limitar os testes a um conjunto interessante, o que se costuma fazer é simplificar de alguma forma os caminhos. Então não dá para testar todos os caminhos, vamos escolher alguns. Uma estratégia interessante, um critério interessante, é considerar todas as arestas. Então a gente não vai testar todos os caminhos, mas a gente vai varrer cada uma das arestas que a gente tem no código. Vamos ver como que isso funciona. Então, de novo, está aqui o exemplo do código para calcular o preço e está aqui uma implementação dele. Essa implementação tem um defeito proposital, que é a margem é menor ou igual a 0,1 aqui. Então, em vez de ser 0, como deveria ser pela especificação, está 0,1. É só para ter um defeitinho. Então, pegando esse código, a gente consegue transformar ele em um grafo. A ideia da técnica é transformar o código em um grafo e aí a gente vai ver cada uma das arestas do grafo. Então, cada comando aqui vira um nó, vira um vértice. E a gente vai ter uma aresta passando de um caminho para o outro. Então, se eu pegar esse algoritmo, a gente consegue gerar esse grafo aqui. Essa linha, a primeira linha, vira um vértice, um nó do grafo. As condições, cada condição vira uma opção. Então, a gente vai ter duas arestas. A partir desse ponto aqui, a gente pode vir para dentro do if ou não entrar no if. Então, a gente tem esse grafo aqui. Eu já numerei as arestas. Então, tem a primeira aresta, a entrada, e depois você vai ter as outras arestas para cada um dos caminhos possíveis que você tem aqui no grafo. Então, qual que é a ideia da partição equivalente? Perdão. Do teste caixa branca. O que a gente vai fazer é passar por todos os caminhos, por todas as arestas. Não vai dar para fazer todos os caminhos, a gente vai passar por todas as arestas. Então, a gente poderia fazer, por exemplo, este caminho aqui, que é C1, C2 e até o C9. Então, deu tudo certo aqui. Eu passei por... Bom, na verdade, não deu tudo certo. Deu um falso, um falso, um falso. Então, eu fiz C1, C2 e C9. Seria esse caminho. Eu posso ter um outro caminho, que seria o quê? C1, C2, mas eu vou aqui para essa condição. C2, C4 e vou até o fim. Então, eu faria C1, C2, C3, C4, C9. Tem um outro caminho possível aqui, que é fazer aqui e entro nessa condição, entro de novo aqui e termino. E por aí vai. Então, eu tenho que fazer todos os caminhos para isso daqui. Todos os caminhos, passando por todas as arestas. E aí eu tenho esses caminhos possíveis. Perceba que a gente não considerou a entrada e saída, a gente simplesmente considerou as arestas, qual é a estrutura do meu código, como ele é. Então eu chego a esses caminhos para testar, não são todos. Nesse caso, como tem ifs, acabam sendo todos. Como não tem laços, acabam sendo todos. Mas se tivesse laço, não seriam todos. E aí a gente tem o problema de escolher os valores para testar. Quais valores? A gente pode usar a mesma estratégia do teste caixa preta. A gente pode pegar valores limites também para cada um desses caminhos. Então a gente olha lá no código quais são os valores limites para cada uma dessas condições e pode usar ele. Então, um detalhe interessante sobre teste caixa branca e caixa preta é que ele dá para você aplicar ele em vários níveis de teste. Existem vários tipos de testes, você pode testar o seu software de várias maneiras e existem vários níveis de teste para a gente considerar. E tem vários autores que definem diferentes níveis. Então, o tradicional, o mais clássico, é considerar o que a gente chama de teste em V. Então, a gente tem as atividades de desenvolvimento, tem a definição, análise de requisitos, projeto e implementação, e a gente vai ter testes que espelham as atividades de desenvolvimento, que testam em relação a essas atividades de desenvolvimento. Então, para a implementação, a gente tem os testes de unidade, que eles vão testar a menor unidade do software. Subindo o nível, você vai ter o teste de integração,
que ele testa a junção dessas unidades. Então, você tem várias unidades, podemos pensar a unidade como se fosse uma classe. A gente vai ver na aula que vem a questão se uma classe é unidade ou não. Mas você pega uma classe, você pode testar ela isoladamente ou você pode unir várias classes para ver como que funciona, se a união delas está funcionando, se os relacionamentos estão funcionando adequadamente. Esse teste que testa as classes em conjunto é o teste de integração. Você vai juntando aos poucos as classes. Então, você não junta todas as classes de uma vez, você vai juntando aos poucos as classes. E o próximo nível de teste é o que a gente chama de teste de sistema, que ele vai testar o software frente à especificação. Então, não é simplesmente juntar as classes de qualquer forma, é juntar as classes considerando qual é o comportamento esperado do software, então qual é o funcionamento esperado. Então, a gente pega os requisitos e testa o software baseado nesses requisitos. E, por fim, o último nível de teste é o teste de aceitação, que ele também trata da definição de análise de requisitos, mas, na verdade, ele está tratando das metas do usuário. Então, o usuário tem algumas metas que nem sempre a gente consegue colocar na forma de requisitos. O usuário tem alguns problemas, tem algumas necessidades que ele tenta expressar, ele expressa e o engenheiro de requisitos representa de alguma forma. E o teste de aceitação vai analisar isso daí. Então é isso. Nos vemos na próxima aula.